Olá meus caros, aqui é o Corvo. Aqueles que me seguem há bastante tempo no canal, principalmente no Cine Corvo, já devem estar acostumados ou saberem do apreço que eu tenho pela franquia Halloween, porque eu, enquanto um adepto do horror, alguém que aprecia o gênero, gosto muito do primeiro filme feito pela franquia, o filme Halloween de 1978, dirigido pelo diretor John Carpenter. É o filme da franquia o qual eu acho indispensável. Uma masterpiece não apenas do slasher, mas do gênero. Nesse sentido, a minha cobertura de Halloween foi um pouquinho maior do que para outros slashers, embora eu tenha feito aí várias resenhas, comentários sobre outros filmes também. Halloween Kills será o filme do ano de 2021, filme que já havia ficado pronto um ano antes, mas não pôde ser vinculado às salas de cinema em virtude da pandemia de Covid. A Blumhouse, hoje o estúdio que é detentor dos seus direitos e produz esta que supostamente será uma trilogia de filmes, que teve início lá em 2018, com Halloween 2018, em parceria com a Miramax e a Trancas. Blumhouse, Miramax, Trancas são os estúdios que hoje têm responsabilidade por essas produções. Há alguns dias na internet, não sei se vocês estão cientes, aqueles que seguem o horror, leem redações de horror, coisas nesse sentido, né? Tem interesse pela imprensa de maneira em geral, a imprensa que cobre esse gênero. Vocês possivelmente devem ter encontrado alguns artigos, algumas informações sobre uma espécie de alvoroço, um rant, um rage, né? Uma certa insatisfação, não apenas dos fãs de Halloween, mas fãs de horror em geral, pelo fato do mais recente trailer de Halloween Kills supostamente ter dado muitos spoilers. Sendo bem honesto, sendo franco, eu acho que eu não posso mais usar a palavra aqui supostamente, porque de fato isso é algo que procede e não é a primeira vez, nem para Halloween e nem para o estúdio em questão. Halloween de 2018 já havia dado muitos spoilers na apresentação do seu trailer. Esse tipo de prática é muito recorrente, também com o estúdio, com a Blumhouse, e os fãs da Blumhouse, os fãs de horror que acompanham suas produções, reclamam disso há muitos e muitos anos. O tema do meu vídeo hoje aqui será spoilers por um lado e corporativismo pelo outro. Eu não tinha planos, intenção de comentar o trailer de Halloween, embora eu adore a franquia, que não tem lá seus filmes muito bons, mas os mais atuais estão num patamar de qualidade bem melhor do que a gente acompanhou na série por muitos anos. Não é a minha intenção aqui avaliar o trailer, fazer um react, né, observar fatos específicos do mesmo e esmiuçá-los. Meu enfoque aqui será na reflexão sobre essa reclamação, sobre esses spoilers e um pouco do corporativismo que alguns veículos de mídia voltados para o horror estão tendo em relação à postura da Blumhouse. Porém, eu não vou atirar em ninguém, eu não vou apontar o dedo para ninguém. O que eu tentarei fazer, com um mínimo de parcimônia, é realmente pensar o grau de responsabilidade que cada parte, tanto público como imprensa e até mesmo o estúdio, tem nesse fenômeno. O que implica cada um desses grupos. Por que trailers
tem tantos spoilers atualmente, não apenas no campo do horror? E por que a mídia também trata esses spoilers como se não fosse coisa alguma? A princípio, quando eu vi, né, o backlash, a indignação dos fãs de Halloween nas redes sociais, no YouTube, Twitter, eu cheguei a ver bastante coisa, porque foi algo marcante. Muita gente, né, xingando a Blumhouse e a Universal Pictures, que também é uma empresa que merece ser mencionada aqui porque é quem distribui o filme, né? Quando eu vi isso, eu pensei comigo, nada novo abaixo do sol. É a mesma coisa todos os anos. Não tem porquê eu ir ao meu canal, ir ao YouTube e gravar alguma coisa a esse respeito. Não é nada novo. E eu não ia fazer isso. Embora fosse um assunto do momento, eu acho que agora as coisas começam a se acalmar, alguns dias após o ocorrido, né? O boom, a explosão dessa reclamação aconteceu lá no dia 25. Enfim, eu não tinha intenção nenhuma de gravar a respeito dessa insatisfação. Para mim isso não é tema, porque é algo que acontece sempre, há muito tempo, há muitos anos. No mínimo aí há uma década, né? Trailers de filmes blockbusters e filmes de horror dando spoilers em demasia. Mas então o que me fez mudar de ideia? O que me fez mudar de ideia foi um artigo escrito no veículo de imprensa especializado em horror, né? Muitos de vocês devem conhecer, porque é um veículo extremamente tradicional, muito antigo, né, no mercado, que é a Fangoria. A Fangoria publicou um artigo escrito pelo Phil Nobile Jr., no qual ele chamou as pessoas que estavam descontentes com a quantidade de spoilers do trailer, né? Ele disse que essas pessoas têm spoilerfobia. Esse sujeitinho, não vou me conter porque ele foi deselegante, então eu também me sinto no direito de sê-lo. Esse sujeitinho, Phil Nobile Jr., que disse que as pessoas descontentes tinham spoilerfobia, né? Foi muito arrogante, deselegante, né? E, honestamente, escreveu um artigo longe de ser um jornalismo realmente investigativo, crítico, analítico da situação em si. O que nós temos lá no artigo da Fangoria, que o título, né, ficou como You Need to Calm Down About the Halloween Kills Trailer Spoilers. Vocês precisam se acalmar sobre, né, os spoilers no trailer de Halloween Kills. Esse é o título desse artigo. É um completo desserviço, é um corporativismo barato, e o fato dele ter chamado as pessoas descontentes de spoilerfóbicos, ter inventado um termo que nem existe para atacar os descontentes, esse foi o motivo, esse foi o ponto central que me inspirou, na verdade, que me motivou um pouco devido agora, no meu caso, com o meu descontentamento com esse tipo de jornalismo. Um tipo de jornalismo baixo, vil, mal educado, de péssimo gosto e arrogante, porque em relação a spoiler sequer existe comportamento fóbico. Me poupe. O nosso Phil Nobile Jr. aqui está sendo apenas corporativista. Ele está apenas tentando defender os estúdios que veiculam na redação da Fangoria material em primeira mão. Vídeos em primeira mão, fotos em primeira mão, coisas desse tipo. Esse insulto em relação
destinado às pessoas que não ficaram satisfeitas, foi o que me motivou a comentar mais uma vez, abordar Halloween Kills aqui no canal, sendo que o filme ainda nem saiu. Não é um costume meu fazer isso. Eu não comento trailers, eu não faço análise de trailers, isso não me diverte. Mas quando surge algum elemento como este, alguém que observa de perto os temas relevantes ao gênero, eu acho que eu não poderia ficar calado. Mas então vamos lá, eu vou fazer a minha explanação, minha exposição de maneira pontuada dessa vez. E meu ponto de partida vai ser alguns parágrafos do próprio artigo do Phil Nobile Jr. lá na Fangoria. Os 2 parágrafos mais arrogantes, mais alienantes, realmente estúpidos desse sujeito, eu vou passar por eles aqui, eu vou ler eles para você. Então vamos lá. O primeiro deles, ele fala o seguinte: por que nos importamos como você reage? Bem, cartas na mesa, essa histeria sobre spoilers é uma cobertura de terror totalmente prejudicial. Seu aperto de mão é o motivo pelo qual os estúdios pedem à Fangoria a capa da revista enquanto nos enviam 6 fotos de atores bonitos olhando fora da tela para alguma ameaça invisível. Nós vamos contar a vocês o que dizemos aos estúdios. Ninguém nunca viu uma foto spoiler de um filme de terror e então, como resultado, recusou-se a ver o filme. Não acontece. Esse é um dos parágrafos. Nesse parágrafo aqui, o autor, na minha análise, ele já deixa claro, muito claro para nós, a sua tendencionalidade ao se colocar do lado da Blumhouse, no caso, porque é o estúdio que envia fotos a eles, que envia esse material em primeira mão, que dá origem a revistas, materiais de publicação, né? Isso dá origem a artigos, e artigos aí que vão estar espalhados pela internet, vão receber cliques, artigos com vários anúncios, e é isso que vai dar dinheiro à Fangoria. Então ele já se coloca do lado do estúdio, porque o estúdio é quem dá a oportunidade deles de fazer esse jornalismo aqui. Mas eu creio que o caro Phil se esquece que a função do jornalismo investigativo, o jornalismo crítico, é fazer perguntas, é fazer colocações que, de certo modo, também não agradam muito seus empregadores, porque nenhum empregador ou estúdios, empresas, as quais você depende para trabalhar, exercer seu ofício, estão acima da lei, acima dos bons modos, acima da ética. Eles não são, ou seja, eles não são acríticos. Isso não quer dizer que eles não cometam erros. Quer dizer, então, que se um estúdio cinematográfico passar a vincular nos trailers flashes do final do filme, da sua dissolução, não mostrar o final do filme, mas alguns flashes do final do filme, então as redações jornalísticas não vão questionar isso, só porque a Blumhouse, os demais estúdios que trabalham com o gênero, só por causa do fato deles darem entrevistas especiais, mandarem fotos e coisas assim, que é o material base, para que essas redações existam, publiquem seus textos e recebam cliques. É essa a postura? Bem, isso não é ético. Isso não se ensina, certamente, em nenhuma faculdade ou curso de jornalismo que se preze, que se tenha respeito. A função do jornalismo não é apenas apertar as mãos dos estúdios, dos estúdios de cinema. É fazer perguntas, é questionar coisas os quais esses estúdios não fariam
e, desse modo, voltar o olhar dos fãs, voltar o olhar do público para práticas estranhas, questionáveis, que são feitas por esses estúdios. É por aí, né? O que a Fangoria coloca aqui, nesse parágrafo, sobre o fato de ter publicado no passado fotos e spoilers de filmes de terror, e como resultado ninguém nunca se recusar a ver o filme, ou seja, todo mundo vê o trailer de spoiler, todo mundo vê as fotos nas capas de revista, sejam físicas lá no passado. A Fangoria é bastante antiga, muito, muito antiga mesmo, ou agora no formato digital, e mesmo assim todo mundo vai ao cinema. Isso é mentira? Não, não é mentira. As pessoas continuam indo ao cinema. Continuam indo ao cinema, né? E especificamente em 2021, elas continuarão indo ao cinema. A Blumhouse mostrou muito no trailer de Halloween Kills. A reclamação é verídica. Não há histeria aqui, como o Sr. Phil Nobile Jr. está colocando no seu texto. Não há histeria. As pessoas estão falando de algo real. Não é invenção. Mais à frente, quando ele utiliza o termo spoilerfobia, ofende quem não gostou do trailer devido a essas razões. Ele está aqui cunhando um termo ofensivo de uma fobia que não existe para atacar essas pessoas, algo irreal, algo fictício, como forma de resposta para uma crítica sobre algo, sobre spoilers que realmente existem, uma prática que realmente existe há mais de uma década. Não me venha a Fangoria dizer que lá no passado, né, nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, os spoilers eram tão constantes e tão maciços, tão gigantescos como atualmente eles o são, né, nos filmes, nos blockbusters, nos filmes de horror. Não eram. Basta um pouquinho de curiosidade e vocês mesmos que escutam esse podcast, basta que vocês procurem qualquer exemplar de filme de horror, né, ou blockbuster lá dos anos 90, do início dos anos 2000, digitem o nome deles aí na barra de busca do YouTube e acessem o trailer original e comparem o que eram os trailers desses filmes e como são os trailers dos filmes atuais. Então as pessoas não estão reclamando por algo que não existe, elas não estão fazendo histeria, elas não estão paranoicas, elas não estão malucas, elas estão falando de algo óbvio e, convenhamos, algo que não começou ontem. Essa reclamação, ela é constante, ela é frequente, há muito tempo, eu digo no mínimo há uma década. É assim com os filmes blockbusters da Marvel, por exemplo. As pessoas vão ao cinema, vão, mas isso não exime o fato de que o mesmo público, o público que sustenta esses filmes, está incomodado com esse tipo de prática. É um recado que vem sendo dado há mais de 10 anos. E os estúdios não estão ouvindo. O público tem responsabilidade pelo fato dessa prática se manter? Tem. Porque os estúdios também não publicam trailers repletos de spoilers à toa. Sim, há uma relação de causa e efeito aqui. Vocês assistem os trailers e vocês vão ao cinema, mesmo com os spoilers. E
trailers com spoilers, na verdade trailers, de modo em geral, como eu sempre costumo dizer, eles são feitos para o público leigo. Eles não são feitos para os fãs. Eles são feitos para atrair aquelas pessoas que ainda não foram atraídas, que ainda não sabem, que ainda não leem, não pesquisam sobre um filme X ou Z. Os fãs vão encontrar o filme. Os fãs são mais condicionados a irem ao cinema e terem uma experiência cinematográfica, sem precisar de trailer ou qualquer tipo de divulgação. Eles acompanham por outros meios. Eles acessam entrevistas, são eles que fazem a leitura desses artigos das mídias de imprensa. Então, meus caros, os trailers são feitos para atrair a atenção de quem não conhece essas franquias ou então não tem tanta dedicação com elas. E essa tática, esse método de divulgação selvagem, né, agressivo dos estúdios, em filmes da Marvel, nos filmes de horror aqui, né, na Blumhouse, por exemplo, é para atrair realmente um público que não conhece muito sobre essas obras, sobre o conceito delas. Então as cenas são cenas pontuais, capitais dos filmes, para que haja o elemento do choque. Nossa, esse filme parece ser legal, então eu vou no cinema assistir. A pessoa não tem a menor ideia do que seja, mas viu uma cena marcante, não diria marcante, mas talvez escandalizante, bombástica, coloquemos assim. E aí ela passa a ter o interesse de ir à sala de cinema, ver aquele filme, assistir aquele filme. É para esse tipo de pessoa. E os estúdios, principalmente as empresas que distribuem os filmes, principalmente elas, né? Universal, Fox, Warner, eles perceberam que mostrar demais para aqueles que não sabem muito não é danoso, que o efeito é o contrário. O número de pessoas que são atraídas para o cinema passa a ser muito maior do que antes, por mais que o senso comum diga o contrário. As pessoas viram spoilers em demasia, elas não vão mais no cinema. Não é exatamente isso que acontece. E quando os estúdios fazem o que fazem, publicam esse tipo de trailer extremamente revelador, como o de Halloween Kills, e ele mesmo, revela muita coisa do filme, desnecessariamente, eles não estão fazendo da cabeça deles. Há todo um departamento que trabalha com mídia, com marketing, que fazem pesquisas, eles avaliam o mercado e qual o impacto de um trailer, de um spoiler, o que isso provoca no público e a relação entre spoiler e número de bilhetes, de ingressos vendidos. Não tem amador aqui. A discussão não é essa. O artigo da Fangoria é simplório. Nós não estamos falando e não estamos reclamando das pessoas irem ou não ao cinema, serem estimuladas, motivadas ou não a irem às salas de cinema. Isso é bobagem, isso é superficial, isso é só a capinha da questão. É extremamente superficial esse tipo de colocação. A questão aqui não é o número de ingressos que se vende. Essa preocupação é a preocupação dos estúdios. O quanto nós vamos vender, quanto nós vamos arrecadar, se nós vamos superar o orçamento investido, o dobro, o triplo, como normalmente, né, eles planejam, colocam como meta. Um filme não quer se pagar, ele quer lucrar absurdamente muito mais do que ele investiu. Essa é a lógica, esse é o caminho, né, o estilo, né, a direção, meta de trabalho dos estúdios. Eles pensam de maneira econômica.
Então essa é a linha de raciocínio deles. A Blumhouse está fazendo isso, faz o que faz. Todo santo ano publica trailers dos seus filmes e o público, né, para vários filmes deles. Reclamam e eles não escutam. Porque eles estão pensando no dinheiro, eles não estão pensando em vocês, fãs. O que vocês querem ou deixam de querer. A postura deles é estritamente voltada para o fator econômico. É o que aquilo que se mostra desencadeia no comportamento das pessoas de comprarem ingressos ou não. Como público leigo, a grande parte das pessoas assistem um trailer e ficam interessadas, mesmo não sendo fãs, ficam interessadas a ir ao cinema, é isso que interessa para eles. Eles não se interessam por fandoms, por fãs antigos de Halloween, consumidores ferrenhos da série que conhecem cada roteiro e os participantes dos filmes, né, os elencos dos filmes, de cabo a rabo, detalhes. Eles não estão nem aí para isso. Eles não querem saber disso. Ótimo, consumam aí os nossos produtos. Fiquem aí, legal, você sabe muito, bacana. Isso não interessa para Blumhouse. Isso não interessa para a Universal. O que interessa é que bilhetes sejam vendidos, que o dinheiro retorne muito acima daquele valor que foi investido. Então, quando um trailer é montado nesse sentido, ele o é com esse objetivo. E por mais que sejam nojentos, os spoilers que são dados excessivamente, isso é algo real, não me venha fangória dizer que é histeria, que é spoilerfobia, isso é real. Por mais que esses trailers sejam nojentos, que tenham deixado muitas pessoas completamente enojadas por eles, a ponto de não assistirem mais, quando são vinculados no YouTube ou qualquer outro canal de divulgação, as pessoas não estão mentindo, elas estão falando sobre um evento real, um tipo de prática que é deplorável e que elas estão há mais de uma década dando feedback. Para com essa porra! Para com essa porra! Vocês querem gente no cinema? Ok. Querem lotar as salas? Tudo bem, nós entendemos a sua posição, mas é realmente necessário dar tanto spoiler assim? Será que não está um pouco excessivo, não? É isso que o público está dizendo. O público não deseja que os estúdios se deem mal, que eles tomem prejuízo. O que significa prejuízo no cinema? Má arrecadação de um exemplar, de uma franquia. Se um filme, por exemplo, da Marvel vai mal na bilheteria, o que isso significa? É muito provável que aquele filme sobre aquele super-herói não vai ser uma sequência, não vai ser produzida novamente. Porque no âmbito especulativo, empresarial, muitos farão a leitura de que aquele super-herói ou aquele universo não é mais atrativo para o público. Quando um filme fracassa, é bem provável que não haja uma sequência, que aqueles personagens ali não vão ser mais abordados. Então o público não torce para o fracasso dos estúdios. Quem gosta desses universos, desses personagens, querem que o filme vá bem. Então a crítica não é para arrebentar com a Blumhouse, não é para arrebentar com a Universal. É um simples pedido, e um pedido longevo de, olhe, arruma esse negócio aí, faz um ajuste, procura um equilíbrio. Nós não queremos afetar seus negócios, sua estratégia de marketing, mas nós somos público-alvo também, nós somos consumidores também, gostamos dessas franquias e somos dedicados a ela, fizemos muito dinheiro para o Moustapha Akkad, para a Trancas International, muito antes de você, Blumhouse e Miramax chegarem aqui. Nós estamos com Halloween desde 1978, muito mais tempo que você, Jason Blum. Ajuste, respeito.
ética. Nem tudo é dinheiro nesse troço, por mais que vocês apenas se importem com isso. E vejam bem, a credibilidade da Blumhouse tem caído no decorrer dos anos em virtude disso. A Blumhouse mostra basicamente todo o escopo dos seus filmes nos trailers, cenas pontuais chaves, aquelas que poderiam causar um impacto, uma reação forte em quem assiste nos cinemas, tudo nos trailers. E as pessoas vão ao cinema, elas vão, porque elas ficam muito motivadas aí, né? Ficam no hype. Elas vão para o cinema, mas quando elas saem das salas, a sensação é de frustração. Caramba, eu vi isso aqui. Eu paguei para ver isso aqui? Em 2 minutos, 3 minutos de trailer eu já tinha visto tudo isso aqui. Sério que eu paguei para ver isso aqui? Nós não estamos falando de 1 ano, 2 anos. Estamos falando de uma década. A longo prazo, isso tem um efeito. Quando nós falamos em filmes da Blumhouse, atualmente, qual que é a primeira ideia que vem à sua mente? Apreciador de horror, ouvinte apreciador de horror. O que te ocorre? Jumpscare. Todo filme da Blumhouse tem jumpscare, ou quase todo filme. 98, 99% deles. Jumpscare. E qual outras ideias, qual outros conceitos têm surgido? Os filmes da Blumhouse mostram todos os jumpscares no trailer, todos os elementos chaves no trailer. A Blumhouse é previsível. Sejamos honestos, quando a Blumhouse começou a investir no gênero horror, ela foi um dos estúdios importantes para a revitalização do gênero. A reintrodução do gênero no mercado, o grande volume de novos filmes, e a Blumhouse foi responsável por reativar esse interesse. Isso nós não podemos tirar do estúdio, por mais que ele tenha se tornado muito mundano nos últimos tempos. As últimas produções da Blumhouse não são tão boas assim. Exceto algumas chave canônicas, algumas que dão certo, né? De vez em quando eles atiram e acertam o alvo. Fazem alguns filmes medianos aceitáveis. O Halloween 2018 não é um filme ruim. Ele está longe de ficar entre os melhores da franquia, mas ele não é ruim. Ele não é mundano, ele não é péssimo, como vários e vários filmes da franquia estavam sendo, sei lá, desde Halloween 5. Ele é muito superior a Halloween 5, 6, Resurrection, né? Wait to Woe, os remakes do Rob Zombie. Ele é muito superior. Ele não é ruim. Mas um filme como este, pesado, de uma franquia, isso é parte da propriedade intelectual atualmente da Blumhouse. Quando ela tem que experimentar com novos conceitos, novos filmes, o resultado ultimamente não está sendo muito bom não, né? E esses estigmas que o estúdio tem atraído para si estão sendo bastante, mas muito mesmo colados na empresa, no nome da empresa. Isso está gerando antipatia nas pessoas. Blumhouse, jumpscare. Sempre os mesmos recursos para dar sustinho. Um sustinho que funcionou no passado e não funciona mais. Blumhouse, spoiler. Tá atraindo dinheiro, Blumhouse. As pessoas continuam indo aos cinemas. E neste ano irão, porque as pessoas nos Estados Unidos estão sendo vacinadas. O ritmo de vacinação está frenético lá. Então, várias pessoas vão voltar às salas de cinema. Da mesma forma como já estão voltando a eventos de grande público. Eventos esportivos, como a NBA, por exemplo. A NBA já está com os ginásios lotados de pessoas. Porque as pessoas foram vacinadas. Então vai ter gente nos cinemas. Mas a longo prazo, isso aí não, hein? A imagem da empresa tá ficando desgastada por causa disso. Porque não há a escuta de feedback
Não é um feedback, eu repito, não é um feedback que começou ontem, há 2 anos, é de uma década. E a Blumhouse está cagando para esse feedback. Halloween leva pessoas ao cinema, beleza, Halloween, porque é um nome que a Blumhouse não fez. O John Carpenter fez. Mustafa Akkad fez. É uma franquia que atrai pessoas independente do estúdio onde ela esteja. Basta um filme mediano, não péssimo, um filme medíocre, mediano, para que as pessoas tenham interesse de assistir Halloween. É uma marca. Michael Myers é muito mais famoso do que Universal, Blumhouse, Miramax, todos eles juntos. Alguém sai por aí com camisa, estampa da Universal, estampa da Miramax, estampa da Blumhouse, uma camisa estampada? Ah, eu sou um fã da Blumhouse. Não. Você encontra pessoas por aí com camisas do Michael Myers, dos Estados Unidos. Ou fãs de horror pelo mundo. Quando se fala em slash, as pessoas lembram Michael Myers, elas não lembram Blumhouse. Elas não lembram de estúdios, elas não lembram de distribuidores. Elas lembram de elenco, lembram de personagens, lembram de vilões. Halloween não precisa da Blumhouse. Como outras franquias consagradas não precisam dos estúdios onde elas estão inseridas para sobreviver. Não precisam mesmo. Basta que haja uma brecha que um monte de outros estúdios vão bater na porta dos detentores dos direitos autorais e implorar: vem para o meu estúdio, vem cá. Temos um ótimo contrato para vocês. Simples assim. A imagem de Halloween não se desgasta. Da Blumhouse, sim. E Halloween leva as pessoas ao cinema. Mas vai a Blumhouse colocar um filme desconhecido, um filme novo, sem repercussão, dar vários jump scares, só usar esse recurso dentro do escopo, da estrutura do seu filme, e dar uma cacetada de spoilers, fazer um trailer de, 3 minutos ou quase 3 minutos, cheio de spoilers. Vai fazer isso pra você ver. E a Blumhouse tem feito isso. E a arrecadação do estúdio, em muitos exemplares, não é tão boa não. Não é aquela coisa absurda do tipo, nossa, deram muito spoiler, atraíram muitas pessoas para o cinema, o filme lucrou horrores. Não. Se vocês checarem, alguns filmes da Blumhouse não respondem da maneira adequada. Alguns dos seus filmes, que se tornaram de certo modo franquia, atraem o interesse, embora eles sejam extremamente batidos já, Mas é porque no início do percurso deles, o impacto foi muito positivo. Era algo novo. O jump scare, em algum momento, não vou mentir, tô sendo franco aqui, sendo honesto, o jump scare em algum momento foi interessante, foi um recurso interessante. Hoje já não é mais. Não é algo que se mantém. Vamos pegar, por exemplo, duas franquias. 2 filmes, no caso, que originaram franquias longevas de sucesso na Blumhouse. Insidious e Paranormal Activity. Eles arrecadam tanto como arrecadaram no passado? Essas franquias ainda conseguem fazer muito dinheiro como fizeram? Sei não. Elas ainda fazem muito mais dinheiro do que os filmes solo da Blumhouse. Mas não necessariamente a arrecadação é tão grande assim como já foi. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. The Visit.
The Visit e The Green Inferno. The Visit, do Night Shyamalan, fez um sucesso tremendo. Mas The Green Inferno não fez. Do Eli Roth. O Shyamalan tem nome. O Night Shyamalan atrai pessoas por ele mesmo. É um diretor consagrado. Mas o Eli Roth, embora ele seja bastante conhecido dos fãs de horror, ele não é um diretor popstar. Ele não é um diretor que todo mundo vai querer ver. O The Green Inferno, filme canibal da Blumhouse, dirigido pelo Eli, custou 5 milhões de dólares. Arrecadou 12. The Visit, do Shyamalan, também foi 5 milhões, mas arrecadou 98, 98,5. Percebem um ponto que eu quero chegar? Quando você tem as costas quentes, quando você tem uma marca poderosa, ela atrai pessoas ao cinema. Mesmo fazendo muito spoiler, assim. Mas quando você tem um nome pequeno e apresenta muito spoiler, isso não necessariamente vai causar o mesmo efeito. Será que a Blumhouse não pensa nisso? Particularmente, eu tenho criado, na verdade eu já criei há muito tempo, um ranço da Blumhouse. Dos trailers da Blumhouse, dos recursos de horror que a Blumhouse utiliza nos seus filmes. Não é mais o melhor estúdio de filmes de horror, ou que trabalha com uma vertente de horror, interessante para se ver. Inovador, atrativo. Não é. Foi. Atualmente eu acho, por exemplo, a A24, o estúdio A24 Films, bem melhor, mas muito, muito melhor do que a Blumhouse. Inclusive na maneira de fazer marketing dos seus filmes. Profundidade de roteiro e ideias originais. Muito melhor. E eles não têm sucesso? Eles não têm lucro? Tem. Com uma abordagem muito diferente. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que esse tipo de abordagem da Blumhouse não necessariamente é o único modo, né, o único modelo do sucesso financeiro da arrecadação. Não, há estúdios que desmentem isso, estúdios com abordagens diferentes, que também conseguem arrecadar bastante. Isso não é uma verdade universal. Não existe só um modo de fazer marketing, de ganhar dinheiro, de atrair interesse do público leigo. A A24, a produtora, desmente isso. E é apenas um exemplo. Vocês vão falar que Lighthouse não fez sucesso? Que não atraiu pessoas ao cinema? The Witch. São filmes da A24. Eles fizeram vários filmes. Eles têm muito menos lançamentos do que a Blumhouse tem. Eles não fazem filmes tão rápido assim como ela. Até porque eles prezam mais pela qualidade, não tanto pela quantidade, né? Mas vários filmes deles fizeram bastante sucesso. E se pagaram com sobras. Enfim. Então, eu creio que isso quebra um pouco o argumento utilizado na Fangoria e também os insultos relacionados à fanbase. E por mais que a prática seja financeiramente interessante, economicamente interessante, até quando? E para quais tipos de filme? Porque fazer um paralelo entre filmes consagrados, marcas consagradas, e filmes novos conceitos, nós vemos claramente que mesmo você dando muitos spoilers, entregando cerca de, 70% do seu filme, a arrecadação não é a mesma. As pessoas vão para o cinema porque é um Michael Myers, não porque elas viram aspectos marcantes, interessantes, bombásticos no seu trailer. Não porque elas viram um spoiler. Senão a arrecadação poderia ser a mesma. É um filme como Halloween e um filme original, uma ideia nova que é produzido pela Blumhouse. E o efeito não é o mesmo.
Então, é algo questionável, né? No mínimo questionável. E não uma verdade universal, como a Fangoria está tentando transmitir, passar. Vou ler o segundo parágrafo da Fangoria, do artigo da Fangoria, que eu havia mencionado. O Phil Nobile Jr., né, esse infeliz, ele segue. Até os anos 90, e aqui e ali depois, o Fango, né, a Fangoria, estragava todo tipo de filme, em nossas capas e em nossas páginas, e nunca abalava o apetite de ninguém para ver esses filmes. Mas então veio a internet com seus malditos, olha o termo que o cara utiliza, o cara é jornalista, porra, malditos furos, entre aspas, furos, entre aspas. O cara tá negando a realidade, tá negando que há spoiler ali. A spoilerfobia. Fobia de spoiler, ninguém tá com fobia de spoiler, seu infeliz. Pessoas estão assistindo spoilers, não estão saindo correndo deles, não. Elas estão começando a evitar porque isso está estragando a experiência delas. Isso não é fobia, não, isso é desgosto. É desprazer. Não é porque elas não suportam ver spoilers. É o desgosto, o desprazer, a possibilidade de estragar uma atividade de lazer que elas poderão ter no futuro próximo. É aqui que está a questão. Esse é o norte da discussão. Mas vamos lá, ele escreve. Então veio a internet com seus malditos furos, entre aspas, são furos sim, seu infeliz. Não adianta colocar aspas, não, porque são. E spoilerfobia. E a spoilerfobia eventualmente infectou os departamentos de publicidade do estúdio. Até que você teve o pobre Mike Gingold escrevendo um artigo de capa de 6 páginas no Godzilla de 1998, sem uma maldita foto do Godzilla. E isso, amigos, não é jeito de viver. É sim. É jeito de viver, sim. Porque se um estúdio não libera elementos, se ele não libera fotos e spoilers para vocês fazerem artigos, publicarem essas imagens na internet e não atraírem cliques, porra, isso é trabalho de vocês. Vocês são pagos para isso. Jornalista é pago para fazer essa merda. Coloca a bunda na cadeira, revisita os antigos filmes, elabora um artigo de perspectiva. Os estúdios dão detalhes técnicos para vocês. Quem vai ser o diretor, quem vai ser o produtor, quem vai escrever a trilha sonora, o elenco inteiro. Essas pessoas têm trabalhos prévios. Eles têm estilos de filmar, estilos de atuar. Eles têm paradigma. Estude essa porra e elabora um artigo perspectivo de como possivelmente um filme, por exemplo, Halloween, né, ou lá em 98 do Godzilla, seria com essas pessoas. Qual é o tipo de abordagem, de enfoque? O que esperar de um filme como esse? Não é possível escrever artigos sem spoilers, sem fotografias, né, sem trechos. Isso não é jeito de viver, vocês mingam por causa disso. Mingam aqueles que são preguiçosos, aqueles que são desinteressados o suficiente para escrever, fazer jornalismo de verdade. Um jornalismo investigativo. Um jornalismo crítico, um jornalismo interessado realmente nessas películas. E não apenas encher a barriga, a pança de dinheiro, com pouco trabalho. Quando a Fangoria mingou no passado? Repito, a prática de spoiler excessivo, abusivo, não era comum nas décadas anteriores, como a Fangoria quer transmitir, passar aqui a ideia de que eram. Não eram, basta vocês irem aí no YouTube, vocês têm essa rede social na frente de vocês, consultem os trailers. Não era. Não adianta esses babacas quererem dizer que quem está reclamando, grande parte das pessoas que estão reclamando são loucas.
Não me venham com essa. Eles que são cara de pau, de ver um tipo de prática de estúdio se repetindo há mais de 10 anos, a reclamação sendo feita todo ano, e esses canalhas não escutam porra nenhuma do que as pessoas dizem pra eles, do feedback que essas pessoas têm dado. As pessoas não são loucas de estarem reclamando, elas reclamam com coisas factuais. E ora, Fangoria. Como vocês mesmos colocaram, os spoilers não impedem as pessoas de ir ao cinema. Olha, a crítica tá impedindo também? A reclamação, o descontentamento das pessoas na internet tá impedindo as pessoas de irem ao cinema também? Por causa desse backlash em relação ao trailer, as pessoas não vão assistir Halloween Kills em outubro nos cinemas? Claro que vão. Elas estão loucas para ir no cinema. Elas ficaram trancadas quase um ano dentro de casa, ou mais do que isso. Claro que elas irão ao cinema, independente do backlash, independente das críticas. As críticas também não afetam o número de pessoas que vai no cinema, a não ser que o marketing do filme seja um marketing desastroso, a ponto de ofender, de expor questões inaceitáveis. Abordar questões inaceitáveis em um filme. Sei lá, se envolver em diretores, elenco, enfim, o estúdio se envolver em escândalos realmente gigantescos para que um filme seja boicotado. Raramente um filme é boicotado. A mídia tentou boicotar alguns filmes no decorrer das décadas, no passado tempo. A mídia tentou boicotar, inclusive vários filmes de horror, sem muito sucesso, porque só atraiu mais um interesse, né? O público normalmente não boicota, e não vai haver boicote também em virtude das críticas que são razoáveis no meu entender. Basta assistirem, aqueles que não querem tomar spoilers, né? O trailer de Halloween Kills. Basta assistirem para vocês verem que é factual, é muita coisa que está ali. As pessoas estão reclamando por algo que condiz com a realidade. Isso também não vai afetar, tá? Não vai afetar o número de pessoas que vai ao cinema. Até porque o público leigo, aqueles que vão ao cinema por causa do hype, não por causa de um sentimento ou uma associação, um carinho por uma franquia ou personagem, né? Eles não vão ficar lendo também o que os fãs estão dizendo nos fóruns. Eles não vão ficar lendo o que as pessoas estão dizendo no Twitter ou nos comentários do YouTube. Então, por que publicar um artigo de merda como esse aqui, atacando as pessoas por dizerem a verdade? Uma verdade que está sendo dita e repetida há mais de 10 anos. Canalice. Esse aqui é corporativismo. A Blumhouse se doeu, a Miramax se doeu, e não é a primeira vez. Eles já tinham sido alertados, eles já tinham sido avisados no trailer de Halloween 2018. Tá na internet. O que é postado na internet fica na internet, meus caros. Fica. É um inferno, né? Quando você dá um deslize, fica na internet. As pessoas reclamam, no seu deslize fica na internet, as reclamações ficam. Tá tudo na internet. Em 2018 as pessoas reclamaram. Vocês estão mostrando demais. A gente quer ir no cinema assistir um filme sem tomar spoiler. Não deu outra. Vieram com um papinho. Ah, mas vocês não viram o filme inteiro. Será que vocês viram tudo mesmo que era importante no filme? Vimos. Vimos no trailer, sim, vimos. Porque depois, quando o filme foi lançado, as cenas mais interessantes, ou que poderiam ter sido interessantes de Halloween 2018, já tinham sido vistas por nós, nos trailers. Isso se comprovou. Então por que o público tem que dar voto de confiança? Por que o público tem que cair nessa conversa fiada de que eles não estão mostrando tudo o que é para se mostrar? Por quê?
Que relação de confiança o estúdio criou com a base de fãs para cobrar confiança dos mesmos? Vocês não escutam feedback. Vocês são arrogantes, pensam apenas no próprio bolso. Que porra é essa de cobrar confiança da base de fãs? Que credibilidade vocês têm para isso? Vocês, jornalistas do horror, estúdios do horror. Me poupe. Aí vem, né, para fechar com chave de merda, o Sr. Phil Nobile Jr. dizer: pare com a loucura. Loucura? Os fãs são loucos. Não, você que é um desonesto intelectual, você é um corporativista, porque a Blumhouse te manda fotinha, a Blumhouse te arruma entrevista, a Blumhouse enfia no rabo da Fangoria um monte de dinheiro para você vir escrever esse artigo de merda, chamando as pessoas de loucas por falarem a verdade, explicitarem o que é claro, evidente num trailer. Aí vem o imbecil Phil. Pare de fazer parte do problema. O problema é dos fãs? O problema é dos fãs que querem ir ao cinema, assistir um filme novo, ter um pouco de lazer sem de antemão saber de tudo o que vai acontecer? Ah, mas então não assiste o trailer. Não assiste o trailer. Tem sempre aquele imbecil na internet que aparece para dizer: não assista o trailer. Não assista o trailer. Você não quer saber o que vai acontecer no filme? Não assista o trailer. Ah, então o único modo, né, o único formato de fazer filme, de fazer publicidade, marketing em filme é dando spoiler em trailer. Acabei de falar. De novo, reforço. Revisitem os trailers antigos dos filmes da década de 70, 80, 90. Não era assim. Não é um único modo de fazer marketing, de atrair interesse. Não é. E filmes do passado foram tão estrondosos em termos de arrecadação e sucesso como os de hoje são. Estão tentando passar uma ideia, vender uma ideia, convencer as pessoas de uma ideia que não existe. É canalice, é mentira e eles sabem disso. E outra, um trailer, a única função de um trailer é dar spoilers? Porque quem diz, né? Ah, não assiste trailer, porque senão você vai tomar spoiler mesmo. Aí você não vai poder ir no cinema. Quem diz isso? Parece que a função do trailer é só dar spoiler, né? Ora, não. A função de um trailer também é informar principalmente gente que é profissional da área, que não é um vendido safado, igual esse... Vou xingar esse cara, esse filho da... De novo. Phil Nobile Jr., da Fangoria, porque esse filho da P, né, xingou as pessoas chamando elas de spoilerfóbicas. Então eu vou xingar esse babaca. O trailer serve de informação, serve de material de pesquisa para profissionais que não são vendidos igual esse imbecil aqui. Ele serve para isso. Com poucas cenas, com iluminação, estilo de apresentação e com as referências que você tem de direção de elenco, quem está participando da produção, da música, você consegue fazer uma prospecção. E muitas vezes assertiva do que nós iremos ver. Quem trabalha com trailer também, com informação que consegue coletar nos trailers. E não é necessário spoiler para isso. Basta figurino, basta pequenos trechos de atuação de momentos não chave. Basta olhar a iluminação, filtro, a música. Só isso. Quem realmente é pago para trabalhar e trabalha, né, não fica esperando como um porco obeso que as fotinhas, né, de capa de revista apareçam, né? Com os trailers também tem material de trabalho. O idiota termina com a seguinte frase: deixe que os estúdios e nós lhes mostrem algo de vez em quando. Vocês não estão mostrando algo de vez em quando. Vocês estão mostrando sempre tudo.
seu imbecil, seu idiota. Spoilerfobia é a puta que... Acabou a parcimônia, vocês perceberam, né? Acabou a parcimônia. Eu tive durante, sei lá, 20, 30 minutos, mas acabou. Porque isso aqui é um escárnio. Isso é um corporativismo, né? A Blumhouse e a Miramax pegaram o pessoal da Fangoria, vem cá, me dá a mãozinha aqui, vamos brincar, vamos dançar cirandinha, cirandinha. É isso que esse artigo de merda da Fangoria é. Artigo que eu não vou anexar nos comentários, no post, não vou dar clique para esses idiotas. Isso aqui é um insulto. E foi exatamente isso aqui que me motivou a escrever. Escrever não. Falar, abrir o microfone, fazer um podcast, vir aqui falar sobre isso. Porque é inaceitável. As pessoas estão reclamando que tem spoilers nos filmes. Pô, eu cansei de ver isso aí. A gente tá cansado de ver isso aí. As pessoas reclamando na internet que tem spoilers demais nos trailers. Há mais de 10 anos. Então nada novo sobre o sol. Isso não justifica abrir um podcast. Pelo menos para um canal como o meu que não faz isso. Que não se dedica a falar sobre isso. As pessoas estão reclamando. Nossa, bem-vindo à internet. Tá achando que a internet vai ser Nárnia, meu amigo? Que ninguém vai reclamar de nada, que ninguém vai falar de nada? Que ninguém vai atacar a porcaria da sua redação? Ou de um estúdio que faz merda? Esquece. E não adianta alguém abrir também um vídeo, escrever páginas e páginas de um ensaio falando parem de reclamar, parem de ser parte do problema. Não, as pessoas agora têm canais de reclamação. Antes os estúdios ficavam protegidos, você escrevia cartinhas, né, de papel, colocava no correio, mandava pra lá, ninguém lia essa merda. As cartinhas chegavam lá, iam todos lá pro picador de papel ou pra lata de lixo. Agora não. Agora é Twitter, Facebook, YouTube, causam impressão. E é por isso que vocês estão todas aí, né? Desesperadinhas. Ai, vai afetar a imagem do meu filme. Problema de vocês. Vocês foram avisados em 2018. Os fãs de Halloween não tinham um filme digno há muito tempo. E é parte da responsabilidade da Blumhouse ter dado um filme bom para eles. Pelo menos não medíocre como os anteriores. Ok, ponto pra vocês. Mas vocês foram avisados. E agora não adianta churumela, não adianta pagar jornalistazinho de merda pra vir ofender quem tá reclamando, que não vai parar. Agora a internet deu voz pras pessoas. Agora os estúdios não fazem apenas o que querem, sem repercussão. Antes eles podiam fazer o que bem entendiam, e isso não dava mídia. Isso não gerava assunto. Quem pautava o assunto eram só as redações. Um trailer saía e a redação, a mídia jornalística, iria pautar o assunto. O que falar? Como falar? Sabe o que a mídia jornalística fazia? Toque, toque, toque. Blumhouse, vocês têm dinheiro pra mim? Se vocês têm dinheiro pra mim, eu vou falar bem do seu trailer, tá? Se você nos dar entrevista exclusiva com fulano e ciclano, a gente faz uma nota muito bonita do seu filme para atrair muitas pessoas para o cinema, tá bom? A mídia pautava essa análise. Agora não. Agora o Twitter pauta. Basta que um assunto vá para os trends, que vários outros veículos de informação começam a publicar artigos. As pessoas não gostaram do trailer. As pessoas estão reclamando de spoilers. Não é mais a mídia que pauta tudo, toda a informação que é vinculada na rede. E isso incomoda eles. Então por isso que esse imbecil do Phil Nobile Jr. vem aqui e fala: deixe que os estúdios e nós lhe mostrem algo de vez em quando. Sabe o que é isso aqui? É dor de cotovelo. Porque antes eles ganhavam mais dinheiro. Ganhavam mesmo. Porque eles podiam subornar, podiam extorquir, podiam fazer uma sujeirada nos bastidores e convencer as pessoas de algo que seria
que viria às salas de cinema de maneira errônea, de maneira alienada, dependendo da conta bancária deles, do dinheirinho que entrasse na conta bancária deles. Agora não é mais assim. Eles continuam falando, eles continuam tendo poder de voz, eles continuam sendo mídia especializada, eles continuam sendo lidos, inclusive quando escrevem artigos de merda como esse aqui. Continuam. Mas eles não são mais voz única. E é isso que incomoda eles. Você acha que um artigo de merda como esse aqui, You Need to Calm Down About the Halloween Kills Trailer Spoilers, não foi pago? Que eles não receberam dinheiro para chamar de spoilerfóbicos as pessoas? Chamá-las de loucas por algo que é evidente, com uma criança de 7 anos, que não deveria ver um trailer de Halloween Kills, mas que se vê, percebe que o filme está todo ali. E tem todos aqueles passapano, né? Aqueles protetores, paladinos dos estúdios, né? Que chegam com argumentos do tipo: esse filme é um slasher, você já sabe do que se trata, já sabe do que você vai encontrar neles, é tudo igual. O infeliz, há uma diferença entre já saber do que um gênero se trata, slasher, filme zumbilesco, diálogo, fantasmagórico. Há uma diferença entre saber do que um gênero se trata e ver aquilo que se trata. Saber que o Michael Myers vai fazer o que ele supostamente tem de fazer em um filme como esse é diferente de ver o que ele está fazendo. QI de rato. Pô, me ajuda aí. Não dá. Outro argumento passapano. O diretor sabe o que faz, sabe o que mostra. Porra nenhuma! Vocês acham que o David Gordon Green tem escolha, decisão no que vai ser exibido ou não em um trailer? Você acha que o diretor do filme é ele quem dá o sinal verde para aquilo que vai ser veiculado no marketing de um filme? Claro que não. Claro que não. Claro que não. O David Gordon Green foi contratado para dirigir Halloween Kills. Só isso. Ele não decide o que vai ser mostrado no trailer. Ele não decide. Ele não faz parte de nada relacionado à campanha de marketing do filme. A estratégia do estúdio e da empresa distribuidora, no caso da Universal, ele não participa de nada em relação a isso. Ele não é profissional da área. Ele é diretor. Ele estudou cinema, direção. Ele não estudou marketing. Ele não escolhe nada sobre isso. O marketing e distribuição eles podem ser feitos de maneira extremamente antiética, podem ferir o trabalho dele, podem ferir a expectativa dele de mostrar coisas, surpreender aqueles que vão assistir o seu filme, o seu trabalho. E ele não pode fazer nada. Ele não é culpado disso. O elenco não é culpado disso. Os produtores do filme não são culpados disso. É o departamento de marketing e distribuição da Blumhouse, da Miramax, da Universal, que optam por entregar o filme apenas para atrair interesse. E eles fariam muito mais. Seriam muito mais antiéticos. Teriam muito menos bom senso se isso significasse mais dinheiro para eles. É só fazer um paralelo do que eram os trailers no passado e hoje eles são. Basta fazer um paralelo. A coisa pode ser ainda mais explícita, mais predatória ainda do que foi. No futuro, se isso significar dinheiro para eles, bilhetes vendidos. Não sei se será, não sei se dura. Não vou fazer esse prognóstico aqui agora, até porque o tópico não visa isso, não serve a isso neste momento. Por fim, o último comentário que eu vou fazer é sobre
próprio formato do trailer e se ele é compatível ou não com a proposta de Halloween. Uma coisa que eu acho óbvia, não é compatível. Halloween surge como uma franquia de suspense. Michael Myers é intimidador, é interessante, ele atrai interesse, muito em virtude do que ele pode fazer, do que nós imaginamos que ele vai fazer, do que necessariamente daquilo que vemos ele fazer. Ele não é um vilão truculento, gore, explícito, como o Jason Voorhees. Ele não é um vilão que nos choca devido a como ele finaliza, trucida suas vítimas em um filme slasher. Ele é um vilão que nos faz, no mau sentido, e aqui é no mau sentido mesmo, porque ele é um perverso, é um psicopata, imaginar possibilidades, imaginar cenas, ocasiões, momentos. Porque ele é imprevisível. Ele é previsível, porque nós sabemos que a função dele é fazer o que ele faz, nesse sentido ele é previsível. Mas a maneira como ele faz aponta para um elemento de imprevisibilidade. Assistir um filme de Halloween é você visar um filme o qual você sabe realmente o que ele é um slasher. Mas que no fundo, em um ponto, em alguma dimensão, você ainda espera ser surpreendido devido à imprevisibilidade que é traço constante do Michael Myers. Ele é um psicopata que trucida as pessoas, mas a maneira perversa, metódica, fria, difícil de calcular, difícil de saber os passos dele, é isso que surpreende as pessoas. É isso que motiva as pessoas a irem até o cinema. Se você mostra tudo no seu trailer, acabou. Acabou. Quer dizer que você não vai ter prazer assistindo Halloween Kills no cinema? Não quer dizer isso. Talvez você ainda tenha. Mas você poderia ter muito mais se você não tivesse visto elementos chaves do filme. É a qualidade. É a qualidade do lazer. A qualidade do momento de lazer que você vai ter no cinema. É disso que nós estamos falando. Quando você entrega demais, você tira essa possibilidade das pessoas. Elas ainda podem gostar do filme, elas ainda podem consumir o filme. Mas a experiência delas vai ser prejudicada. E para os mais novos, para aqueles que não conhecem o Michael Myers, ele possivelmente também não vai surpreendê-los como ele poderia surpreender. O que é marcante em um filme, o que deixa você por décadas falando e falando de uma franquia, de um personagem, são os momentos marcantes, clímax, aquilo que te surpreende, aquilo que te impacta positivamente, aquilo que você não espera. São os momentos wow. Será construída uma base de fãs que terão memórias tão marcantes assim? Que desenvolverão uma fidelidade, né, com a franquia no futuro? Como as pessoas que assistiram em 78, 81, 88 tiveram? Não sei. Desse jeito, não sei. O imediatismo é a bola da vez. Arrecadar muito, entregar muitas informações, não conseguir esperar, essa ansiedade para saber tudo de uma vez, não sei. Essas coisas acabam se tornando descartáveis, porque na primeira oportunidade que você tem o seu desejo saciado, você não é condicionado a minimamente esperar um pouquinho para ter essa saciação. Logo você elimina esse estímulo, elimina esse desejo e já pula para um outro. Quero mais, me dá mais. Qual que é o próximo filme? Não dá tempo de você ficar com a obra por alguns meses, por alguns dias, degustando, pensando, refletindo. Não, me dá mais, me dá mais. O filme nem foi lançado, já se sabe muita coisa sobre ele. Ah, Corvo, mas os fãs de Halloween estão esperando desde 2018. O ano passado era para ter saído esse filme, a pandemia não deixou. E daí? E daí, nossa, quanto tempo assim, né? 3 anos.
Muito tempo que vocês não assistem um filme de Halloween. Meu Deus, tadinho de vocês. Tadinho dos peixinhos que não conseguem esperar. Me poupa. Na boa. Enfim. O podcast acabou se tornando um rant. Um episódio, um papo de corvo bastante caloroso. Mas é porque, vamos combinar, né? Insultar as pessoas por dizerem o óbvio, chamá-las de loucas por estar dizendo algo que realmente existe, aí não dá, amigo, aí não dá. Aí é um nível baixo, ridículo de corporativismo que não dá para aceitar. Para aqueles mais sensíveis de ouvido, meus sinceros pedidos de desculpa. Enfim, em breve voltarei à minha programação normal. ao modus operandi mais comum aqui no canal. Mais pacífico. Saudações, Corvides.